E com as diversas mudanças climáticas e também os efeitos do fenômeno Laninha, os produtores das principais culturas como soja, milho e trigo vivenciaram quebra das suas safras. Isso em decorrência da forte estiagem e também das geadas. Nesse contexto, o seguro rural se faz muito importante para o produtor. Fabiano Reis conversou com um advogado especialista em direito rural para esclarecer os direitos legais que o produtor precisa se atentar na hora de contratar um seguro para a sua área. Vale a pena ficar ligado. E o Agricultura BR traz em destaque agora o tema seguros. O seguro, nos últimos 3 anos, o seguro rural, ele teve um salto importante. Saiu de 12 bilhões e meio de reais investidos em áreas seguradas para 68 bilhões e 300 milhões de reais para essa mesma área. Apesar desse crescimento, os números ainda são muito baixos, uma vez que apenas 20% das áreas de produção aqui no Brasil estão seguradas. Nesta última campanha, que ainda estamos vivenciando, colhendo ainda o milho segunda safra, além das culturas de inverno no sul do país, tivemos quebras importantes. Nós tivemos perdas de produção no Mato Grosso do Sul, no estado do Paraná e uma quebra muito severa no estado do Rio Grande do Sul, que chegou a totalizar 50% da produção de soja, de acordo com os dados da instituição local. Para falar um pouco a respeito do assunto seguro, mas sobre o aspecto legal, eu vou conversar agora com o advogado Leandro Provenzano, nosso convidado nesta tarde. Leandro, obrigado por estar aqui conosco, e é um tema muito importante para o produtor rural, para o agricultor, uma vez que ele está vendo as questões climáticas realmente impactarem o seu negócio, trazerem alguns prejuízos, e agora ele começa a buscar um pouco mais este setor. Mas contratar seguro não é apenas fazer o contrato no banco, fazer junto com a seguradora, tem algumas questões legais que precisam ser observadas. Leandro, quais são essas questões? O que ele tem que observar inicialmente? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Isso aí é um detalhe muito importante. Primeiro, antes de contratar, o produtor já deve ter alguns cuidados, como, por exemplo, verificar qual que é a área, qual que é a cultura que ele vai plantar, e o que a gente sempre recomenda é fazer um orçamento com diversas seguradoras que possam ali segurar aquela plantação naquela área determinada, porque só assim o produtor vai ter condições de saber se aquele seguro ele é ou não bom para aquela lavoura dele, então se vai ou não proteger aquilo que ele espera, porque a gente tem várias modalidades de seguro, como por exemplo o seguro mais simples, que é aquele que vai custear a despesa que o produtor teve para fazer aquela plantação, para cuidar daquela sua atividade rural, e tem outros seguros que prevêem até mesmo uma questão de diferença de preço esperado. Então o produtor deve saber qual é a necessidade dele e a partir disso ir atrás desse seguro. Leandro, pensando principalmente nas questões de campo e os riscos sobre as suas áreas de produção do produtor, as lavouras, quais são os problemas que costumam ocorrer quando você está cobrindo, de fato, a área de produção ou a produtividade que ela deve gerar para conseguir cobrir os custos posteriormente? Bom, nesse caso ele vai ver qual que é o valor que ele pegou para fazer aquela plantação, qual que foi o gasto total, e esse é o ponto inicial que ele deve ter para acionar o seguro, para contratar esse seguro, melhor dizendo. Então, nesse caso, ele vai verificar se ele vai ter aquele limite máximo da apólice, vai cobrir essas despesas, para que ele não seja obrigado a paralisar aquela atividade por falta de dinheiro. Então, essa falta de recurso pode comprometer a próxima plantação. Então, ele vai interromper a atividade rural e esse, na verdade, é o objetivo do seguro. Ele deve ali manter aquela condição de permanecer na cadeia produtiva e não ser interrompido por uma intempérie climática. Agora, aqui no estado, a gente teve nos últimos meses problema com seca e geada. Isso aí afetou diversos produtores e esses produtores que tinham seguro conseguiram fazer frente às despesas e conseguiram, então, continuar a sua produção rural, ainda que com essas intempéries climáticas afetando a sua lavoura. Leandro, pelas pontuações que têm sido feitas, principalmente em relação aos levantamentos, o Departamento de Agricultura norte-americano, por exemplo, tem o NOAA, que vem mostrando cenários que vão ficando cada vez mais complicados
a respeito de clima. Então é muito provável que ao passo que nós tenhamos problemas climáticos vindos sobre as lavouras, um custo de produção que não para de subir, que os seguros, o número de seguros realmente aumente, não só no Brasil, mas também em outras partes do mundo. Aqui no Brasil estava falando 20% das áreas são seguradas, mas você tem aí Índia, tem China, Estados Unidos, que chega a 60% das áreas de produção seguradas. O Brasil hoje está preparado sobre o aspecto legal em relação a uma elevação tão forte assim dessas áreas de trabalho sendo cobertas, estando sob cobertura? Bom, falando que as operações de crédito, o Brasil está preparado. A legislação, ela também é eficaz. Então, a gente não tem nenhum problema com a legislação em relação a esse sentido. O que há é que é uma questão cultural do brasileiro. Ainda nós não adotamos a questão do seguro. E não falo só do produtor rural, nós, como pessoas físicas, também não temos esse hábito de ter seguros. Então, a gente é mais preocupado com a questão do carro, mas, por exemplo, muitos profissionais não têm um seguro profissional. Então, é uma questão cultural, mas o país ele está preparado para receber, inclusive, esse aumento no número de quantidade de seguro. Porque, como é uma questão cultural, a gente tem cerca de 20% das áreas seguradas, então dessa forma, se houver esse aumento expressivo, como teve o ano passado, para esse ano, creio que foi um aumento de 103% no número de contratações, o país está preparado. O que falta realmente é o produtor rural ir atrás desse seguro, fazer a contratação e até mesmo procurar aquele programa de subvenção do governo federal, que vai custear parte do prêmio desse seguro. Leandro, eu estive no Rio Grande do Sul agora recentemente, estava participando da feira Expo Direto, lá na Cotrijal, em Nome Toque. Eu pude conversar com muitos produtores, né, e eles estavam falando a respeito do acionamento de seguros. Né? E o produtor, ele acaba fazendo, às vezes, algo que está no contrato de seguro, que ele precisa esperar o técnico lá, o analista, ir ao campo para fazer essa vistoria, para fazer esse trabalho, antes de colocar a máquina e colher. E muitos estavam tentando acelerar o processo, já pensando, no caso deles, no cultivo do trigo. Esse tipo de ação, quando o produtor fez errado, já cometeu o equívoco de fazer isso, e é uma área segurada, tem como ter alguma reversão, tem como ter algum tipo de ação junto à seguradora para retornar para essas áreas que já estavam seguradas? Bom, tem sim. Primeiro que a gente sempre recomenda que o produtor, antes de antecipar a colheita, ele só faça isso com a autorização da seguradora. Agora, há casos em que a seguradora demora tanto para dar essa resposta, demora tanto para fazer essa autorização, que o produtor ele é obrigado a fazer a colheita independente dessa autorização, sob pena de ter um prejuízo ainda maior do que ele já teve. Então, nesse caso, judicialmente, a gente consegue reverter essa situação, porque a gente vai verificar ali que houve uma falha na prestação do serviço da seguradora. Ela não pode demorar para enviar um técnico para realizar aquela vistoria, ela não pode demorar para autorizar esse produtor rural a fazer a colheita, e isso vai caracterizar num aumento ainda maior do prejuízo desse produtor. Então, quando acontece esse tipo de problema, é quando o produtor deve buscar um apoio jurídico para que juridicamente, por meio de uma ação judicial, o judiciário possa então obrigar com que essa seguradora pague aquela indenização prevista na apólice. Tá certo, Leandro. Para encerrarmos a nossa entrevista, tradicionalmente nós temos o produtor rural brasileiro, ele tem uma forma de pensar, né, que já é meio tradicional. Você falou da questão cultural de não fazer seguro. E o que ele pensa? Normalmente é assim no campo, agora está mudando um pouco, ainda bem, mas a safra de verão, que normalmente é a soja, ela tem menos risco climático. Isso, claro, todo ano o risco climático dela é menor. Então, ele não faz seguros dessas áreas. Agora subiu um pouco. O produtor gaúcho, o produtor do sul do Brasil, do Mato Grosso do Sul, já teve perdas fortes neste ano. Então, é capaz de termos uma alteração. Já na safra de inverno, nós temos aí uma elevação muito maior sobre os contratos feitos, até porque é uma safra que vai ter, segunda safra ou safra de inverno, ela vai ter risco de geada, ela tem risco de seca, ela tem vários riscos climáticos sobre ela. Essa próxima safra agora, 22, 23, a partir de setembro, ela vai ter uma outra questão, que é uma safra no qual fertilizante é muito caro, que os problemas causados pela invasão russa fazem com que o insumo fique muito caro no mundo todo. Então, ele tem uma safra que ele vai usar menos fertilizante, e aquele fertilizante que ele usar vai ser muito caro. Nunca foi tão importante fazer seguros, né? Quais seriam as observações para o produtor rural fazer esse seguro pensando na campanha
22, 23? Bom, o fato é que ele deve colocar essa despesa do seguro como parte do custo daquela produção. Então, independente de ter um risco maior ou menor, independente da safra, aquilo ali deve fazer parte da despesa do produtor. Porque à medida que há um risco maior, como essa questão do clima, o preço dessa apólice vai ficar mais caro, à medida em que a seguradora ela coloca o preço dela pautada num cálculo matemático e estatístico de risco. Então, se tem menos risco nessa fase, com certeza o preço da apólice vai ser mais barato. Então, o apelo que eu faço é que o produtor coloque esse prêmio, esse valor do seguro, que chama prêmio, em cima das despesas que ele vai ter da produção. Porque isso é o que vai garantir com que ele não interrompa a sua atividade rural e aí, independente dos problemas climáticos, ele vai prosseguir com a atividade e não vai ter problema, que gera uma expectativa de ganho para ele, mas também é uma expectativa para o próprio país, que precisa produzir alimento, precisamos alimentar o mundo e interromper essa produção é extremamente prejudicial, não só para o produtor individual, mas também para o país. Tá certo, Leandro Provenzano, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Eu que agradeço, boa tarde. Uma ótima tarde, conversamos com Leandro Provenzano, advogado, falando sobre seguros. Confira agora cotações de mercado.